Vamos falar exemplos crassos ao longo do material sobre isso. Então, quando falamos que a bomba estacionária de incêndio tem a função de fornecer energia ao líquido em escoamento, estamos definindo o seu papel de forma física e inequívoca. A bomba não apenas move água, ela converte a energia mecânica do motor, que pode ser elétrico ou a diesel aqui no Brasil, em energia potencial, em pressão na água. Essa pressão, no final do sistema, quando eu tenho um determinado orifício, ela é convertida em vazão. Então, dentro de um sistema de bombas de incêndios, eu vou ter a pressão estática e a pressão dinâmica. Quando o sistema está em estagnação, na velocidade zero, a minha pressão estática, que é a pressão normal na parede do tubo, ela é 100% da pressão. E o somatório da estática mais a dinâmica chama pressão de estagnação na hidrodinâmica. Então, a pressão de estagnação, que é a pressão total desse sistema fechado, ela é o somatório da estática mais a dinâmica. Quando o sistema está parado, minha pressão estática é 100%, minha pressão dinâmica é 0%. À medida que na ponta do sistema eu vou abrindo vários bicos de sprinkler, a minha pressão dinâmica começa a aumentar e a minha pressão estática começa a diminuir. Por isso eu sinto que a pressão no manômetro, que é o medidor de pressão estática, ela começa a andar para baixo à medida que a vazão do sistema vai aumentando. Ok? Bom, aqui a gente tem uma casinha de bomba de incêndio padrão, onde eu tenho a tubulação de sucção por aqui. Aqui eu tenho meu registro de gaveta com haste ascendente. Essa bomba é uma bomba em linha. Aqui era para ser um redutor excêntrico na sucção, mas aparentemente é concêntrico. Mas esse erro é um erro do desenhista, tá bom? A gente vai falar sobre isso no curso. Aparentemente, a amplificação, que nada mais é do que um redutor ao contrário, né? Ela é concêntrica, que está adequada. Eu tenho um T logo em seguida, onde eu tenho a derivação para a minha, provavelmente, cadê? Pelo amor de Deus. Aqui é o meu cabeçote de teste e aqui é o meu flow meter. Ah, não, o cabeçote de teste está aqui. E aqui é uma derivação para um medidor de vazão. É porque não tem o que cada número é. Mas a gente vai ver esse mesmo exemplo com, na realidade, outro exemplo, com todos os itens direitinhos. Tá bom? Essa derivação aqui é a derivação da linha que sente a queda de pressão conectada ao painel da bomba. O objetivo dela é fazer a atuação das bombas de incêndio. Aqui a gente tem a descarga para o sistema e uma derivação da descarga para o sistema com T, a gente tem os bocais de medição do vazão. Tá bom? Aqui, deixa eu ver se eu enxergo. Aparentemente é um flow meter. E aqui é um retorno para o tanque, certo? Então, eu estou retornando para o tanque, tanto pelo meu flow meter, quanto a minha válvula de alívio, e deve ser isso aqui. Bom, a gente vai ver vários exemplos. Bom, qual é o escopo geral da norma? Primeiro, a norma estabelece os requisitos mínimos, ou seja, os critérios fundamentais para a seleção e instalação do conjunto de bombas estacionárias. A norma determina também quais são os tipos de bomba que a gente pode utilizar. Bombas de incêndio são tipicamente centrífugas, né? Tanto de estágio único quanto multiestágio. Quer dizer que ela pode ter um rotor ou vários rotores. Quanto mais rotores em série, maior a pressão que ela chega. Podendo ter eixo horizontal ou vertical que separem vários tipos de bombas diferentes, a gente vai ver mais na frente. A norma brasileira, ela considera bombas que podem ser acionadas por motores elétricos ou motores a diesel
estabelecendo requisitos específicos para cada uma delas. Qual a vantagem do motor elétrico? Ele é mais limpo, exige menos manutenção e o custo inicial pode ser menor. Porém, a sua confiabilidade depende totalmente da fonte de energia elétrica. Não está na nossa norma, mas quando a gente lê a NFPA 20, ela diz que a alimentação aérea, em postos elétrica, é automaticamente considerada como não segura. Então, teoricamente, se eu tiver uma alimentação aérea, eu não posso considerar como uma fonte segura. Se eu tenho bomba elétrica, eu preciso de um gerador. E nós não temos uma norma sobre gerador para incêndio, que é o que a NFPA tem. Então, termina que a gente pode colocar uma bomba certificada, uma bomba listada e aprovada, conectada num gerador que não tem confiabilidade. Já o motor a diesel, ele oferece uma independência total da rede elétrica principal. O que é que eu quero dizer com isso? Mesmo que eu não tenha energia, o painel e a bomba funcionam com a bateria. Tá? Então, eu tenho independência completamente da fonte principal. Eu tenho uma fonte de alimentação segura. Sempre que a confiabilidade da energia elétrica é baixa, a gente prefere utilizar a diesel. Por quê? Porque a norma pede uma bomba apenas. Então, se eu vou ter uma bomba e eu for elétrica, eu vou precisar de gerador. Ora, se uma elétrica mais um gerador custa mais caro do que uma motobomba diesel. Então, ela virou a preferência nacional, digamos assim, pelo menos quando a gente atende a 16704.